Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Em Pauta de hoje. É um prazer ter a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre a Semana do Idoso, tradicionalmente realizada ano a ano e desta vez com o tema A Arte de Viver Bem a Idade que se Tem. Vamos falar também sobre a importância da atenção aos idosos, os direitos já conquistados e o que eles ainda buscam para melhorar a qualidade de vida na terceira idade. Nossos convidados são Geni de Araújo, a coordenadora do Programa Atividade Física e Recreativa para a Terceira Idade da UFO, o seu José Flávio, presidente do Conselho Municipal do Idoso, e também Dona Andira das Dores, que participa há 22 anos do Programa de Atividade para a Terceira Idade. Dona Andira com 87 anos, né, Dona Andira? É, 87. É um prazer participar dessas atividades? É um prazer. Eu gosto muito, é um prazer, me ajuda muito. Agora, essa semana a gente vê de 6 a 13 de setembro a Semana do Idoso acontecendo. A gente está com a coordenadora do AFRID, a Geni de Araújo. Eu queria que ela falasse um pouco dessa semana. Traz um monte de temas relativos à terceira idade e para a terceira idade, não é isso? Exatamente. As pessoas que queiram saber um pouco mais sobre o envelhecimento saudável, ativo, podem participar, qualquer que seja. Tem atividades culturais, tem atividades informativas, acadêmicas, tem para todo gosto. Tem na quarta-feira o desfile da Miss e Mister para fazer um grande baile. Encerramos com várias palestras, uma bênção final. É um evento que dura de segunda a sexta, todas as tardes, das 14 às 18. Geni, nós sabemos que a Semana do Idoso acontece ano a ano, há quase 2 décadas, uma vez que estamos na 19ª edição, e que atrai gente cada vez mais. São idosos que querem informação, que querem ter uma vida mais saudável, maior qualidade de vida na terceira idade, mas também tem muitos jovens que vão para aprender como lidar com o avô, com a avó. Qual que é esse público? Na verdade, o público maior são as pessoas da terceira idade. Nós pensamos, elaboramos e planejamos para esse público, mas nada impede que outras pessoas possam participar, em especial os jovens que certamente terão uma velhice diferenciada. Quanto mais informação, mais conhecimento sobre um envelhecimento que necessariamente ocorrerá. Caso isso não ocorra, é porque o ciclo de vida vai ser interrompido antes. José Flávio, presidente do Conselho Municipal do Idoso, o Conselho também participa desse evento? Apoia e participa efetivamente do evento. Nós faremos a abertura com grande alegria e satisfação, pois acreditamos que Uberlândia, que é uma cidade que tem 10% da população idosa, precisa dessas iniciativas que a professora Geni, já há 19 anos, vem fazendo nessa cidade. O senhor acredita que existe programas capazes de assistir toda esta população? Se nós temos 10% da população na terceira idade, são cerca de 60 mil habitantes acima dos 60 anos? É um grande desafio, Petri. É um grande desafio de toda a sociedade, dos setores de governo e setores não governo, da sociedade organizada dessa cidade, as garantias e as conquistas aos direitos dos idosos, em todas as situações. O Conselho Municipal do Idoso hoje trabalha com 4 vertentes estratégicas. A vertente da acessibilidade de transportes, a vertente do acompanhamento e fiscalização das instituições de longa permanência, a vertente da política de enfrentamento contra a violência no idoso e a vertente da política municipal de saúde do idoso. Então, a gente entende que todos estas vertentes estratégicas estão linkadas entre si. E qual que é o resultado disso? Melhor qualidade de vida para os idosos de Uberlândia. Tá certo. Professora Geni, quando a gente vê o idoso procurando programas como este de atividade que a UFO realiza, a gente sabe que ele é um idoso atento, que ele é um idoso que quer continuar a viver ativamente, mas e aquele idoso desses 10% que o professor nos explicou, que está dentro de casa, que se tornou uma pessoa sedentária? Como trazer esse idoso para essa atividade, para esse viver bem a sua terceira idade? Uma das melhores formas é essa,
divulgando por meio das mídias a possibilidade de viver bem muito tempo, essa longevidade vivida com qualidade. Para isso precisa ter estímulos. E aqui é um dos momentos muito importantes, porque atinge o público de uma forma maior, de uma forma mais intensa, e que não é aquele familiar, porque às vezes o familiar fala, o idoso acha que está sendo intransigente, inadequado, e negam. E quando é veiculado e percebem pessoas, assim como a dona Ondina, uma pessoa que já tem bastante idade e está vivendo tão bem, por que não eu também me lançar a essa questão? Então, a Semana do Idoso tem esse objetivo, divulgar por meio de muitas ações, em especial até pela cultura, buscar esse público. A gente vai ter aí o Nerso da Capitinga na abertura do evento, exatamente para trazê-los. E olha, é tão bom, e fiquem, a semana toda vai ser tão boa quanto o início. A gente vê exemplos tão bonitos como o da dona Ondina, né? O que a senhora diria, dona Ondina, para quem está nos assistindo, já está na terceira idade e ainda acredita que a terceira idade é o momento de ficar em casa fazendo crochê, e a senhora prova o contrário? O idoso pode sim ir adiante, viver ativamente, realizar atividades. Viver uma vida ativa, né? Viver uma vida assim, na sociedade, né? Então, o que eu acho é isso, que a gente ajudando, a gente cuidando da gente, a gente tem uma vida ativa. Agora, a gente ficar quieto, só dormindo aí, acaba tudo. O que mudou na vida da senhora quando a senhora decidiu, não, eu vou ir adiante, eu quero fazer atividade, eu quero participar, eu quero estar em meio ao povo? Ora, mudou muito, porque eu tenho uma velhice sadia, sabe? E também, assim, a família muito unida, sabe? Isso também ajuda muito, né? E eu tenho uma velhice muito, muito saudável, eu acho. Tá certo, que bonito, né? A senhora realiza que tipo de atividade hoje lá no programa? Eu faço a hidroginástica. Lá no programa, lá, né? A hidroginástica. Tá certo. E lá foi um momento também de fazer novas amizades, ter contato com as pessoas? Não, lá é muito bom, a gente faz novas amizades, lá tem muita coisa para quem não quer fazer hidroginástica faz outras coisas, né? Então ali ajuda a gente muito. O que me ajudou muito foi ali. Um diferencial na vida da senhora. Isso, eu acho que me ajudou muito, muito mesmo. A senhora sempre aconselha para os outros sempre idosos? Sempre aconselho que faça uma hidroginástica, faça uma caminhada, faça uma academia, né? Porque ficar parado, aí não para tudo, né? Tá certo. Uma série de direitos também, já conquistados pelos idosos, vieram através do Estatuto do Idoso. E é sobre isso que nós vamos tratar já no próximo bloco. É um instante só. Parceria Cultura e Educação vai fazer da escola pública um lugar de encontro, criação e circulação da diversidade da cultura brasileira. O artista é um excelente educador. Através da arte, ele provoca um despertar. Você pode usar da arte como elemento pedagógico. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. Você que é artista, ponto de cultura, museu, arte educador, agora pode desenvolver um projeto cultural em parceria com a escola pública. Apresente sua ideia no Mais Cultura nas Escolas. Eu acho que a gente aprende com o corpo, a gente aprende fazendo, a gente aprende experimentando. E as artes, elas fazem isso. Participe do programa Mais Cultura nas Escolas. Construa seu projeto com uma escola parceira. Acesse o portal do MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Olá, o Em Pauta está de volta, hoje tratando sobre a terceira idade, a Semana do Idoso, agora realizada de 6 a 13 de setembro pela Universidade Federal de Uberlândia. E ainda no intervalo conversávamos com a dona Ondina, que tem 87 anos, fiquei sabendo que a senhora já fez até rapel. Até rapel. Como que foi isso? A gente arrumou para nós lá um curso com os bombeiros, para nos ensinar coisas que, assim, que a gente não sabe, né? Lidar com fogo, como apaga um fogo, como se age na cozinha, se tiver pegar fogo no botijão de gás, né? Aí, então eu fui lá para lá, teve aquele lá na lagoa de jogar as pessoas lá, né? Eu participei também. Aí tinha o rapel. Aí eu tenho medo. Falei, eu não tenho não. Disse normalmente, não senti medo, não tive medo, não tive nada. Tá certo, foi uma emoção. Foi. A senhora já planeja até um salto de paraquedas também? Fiquei sabendo disso por aqui, dona Ondina.
Eu vou falar para meu neto, que é piloto, para arrumar lá, que eu estou aí. A gente vê exemplos bonitos como o da Dona Andina, que tem 87 anos, mas sabemos que nem todos os idosos têm essa disposição ou até oportunidades. Mas para garantir alguns direitos e oportunidades para os idosos, para a terceira idade, a gente sabe que há 10 anos temos o Estatuto do Idoso. Professor José Flávio, o Estatuto veio para garantir uma série de direitos que os idosos têm desde a política criada em 97. Sim, o Estatuto do Idoso veio, nós vamos completar 10 anos de promulgação do Estatuto, agora no dia 1º de outubro. Dia 1º de outubro é o dia do idoso, né? Veio justamente para garantir os direitos dos idosos. Os idosos sendo visto com um olhar de prioridade das políticas públicas do Estado Nacional, dos entes federados, né, federal, estadual e municipal, para com os idosos. Tá? Então, é uma lei, é a lei do idoso neste país. Essa lei é cumprida? Estas leis, esse conjunto de leis? Pois é. Se a sociedade tivesse consciência e agisse de forma a garantir os direitos aos idosos, não precisava do Estatuto, porque a própria Constituição de 1988 garante a todos, né, a todos os segmentos etários da população, direitos. Né? O que o Estatuto do Idoso veio dizer? Primeiro, que a família é o principal apoio do idoso na sociedade. Segundo, que o Estado e que os atores sociais são responsáveis por esta garantia. Tá? Então, se a família não apoia os direitos desse idoso, principalmente do idoso mais vulnerável, o Estado tem essa responsabilidade e toda a sociedade também. Tá certo. Geni, você que está em contato constante com esse público, com os idosos, qual a opinião que você ouve deles? A gente caminha por aí e vê a sociedade estar inserida nisso, que existem as vagas especiais de estacionamento para os idosos, que existe a prioridade nas filas de bancos, atendimento de saúde e outros, mas na prática, eles são respeitados? O que você ouve de opinião dos idosos no que diz respeito a isso? No fundo, como é uma lei, acaba sendo respeitada, mas não necessariamente na sua totalidade. O que deveria as pessoas terem consciência dessa necessidade antes da lei, assim como o José Flávio comentou. No fundo, os idosos percebem que a sociedade tem mudado, que a cultura tem mudado, até porque temos mais idosos do que existiam antes, né? E o que vem acontecendo é isso. Agora, por outro lado, é muito importante que os idosos também saibam exercer esse direito. Ao meu ver, faltam muitas informações para que eles saibam utilizar de uma forma democrática, de uma forma solidificada em termos de consciência, porque todos nós, inclusive os idosos, temos direitos e deveres. Não adianta só incentivar uma única vertente, senão não tem os direitos não são iguais. Então, basicamente, eu insisto em dizer em todos os momentos que me são possíveis, de dizer, é preciso ter informações, muitas informações, para que todos os direitos e deveres sejam igualitários e exercidos na sua amplitude total. Hoje, o idoso está bem informado de quais são os seus direitos? Na minha análise, não. Por quê? As informações são fragmentadas. Fala-se de uma vertente do Estatuto do Idoso. Por exemplo, o idoso pode ter trânsito livre intermunicipal, mas ele não sabe o que antecede isso. E o que antecede são as normativas, e aí divulga-se muito essa possibilidade. E aí eles se desesperam e querem ter esse direito, mas não conseguem, porque o que vem antes, ele não consegue atender. E quando ele chega na realidade, o que ele vai buscar?
infelizmente ele não consegue. E quando ele sabe do seu direito, ele reivindica esse direito? Na hora de comprar uma passagem intermunicipal no terminal rodoviário, por exemplo, ele reivindica se ainda tem disponível, porque não me recordo no momento, mas parece que são 2 assentos. São 2 assentos. Pro idoso. E nem sempre ele sabe que ele existe. E quando sabe, ele quer porque quer de hoje para amanhã. E não é bem assim, é tudo uma questão trabalhada, negociada. Tem uma série de procedimentos que antecede. E isso é que tem que ser divulgado para que ele tenha conhecimento e reivindicar adequadamente. Dona Andina, no dia a dia da senhora, quando a senhora vai usar esses direitos, a vaga especial de estacionamento, a prioridade nas filas, ou até a gratuidade em passagens interestaduais, a senhora sente que há um respeito por esses direitos que a senhora tem? Olha, a passagem, eu nunca que vou, porque sempre as filhas levam quando precisa, quando tem uma viagem, né? Então, sempre elas levam. Agora, o estacionamento do idoso sempre tem, eles têm o direito, né? Tá certo. A gente vai falar mais sobre esse tema e também sobre os deveres do idoso e uma questão muito chocante, a violência contra eles. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos tratar sobre isso. Fique com a gente. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta e ainda há pouco falávamos sobre as conquistas dos idosos, como vaga de estacionamento, como a gratuidade na passagem. Eu quero perguntar para o José Flávio, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso, a partir dos 65 anos existe a obrigatoriedade de que o idoso ande gratuitamente no transporte público municipal. Mas há a novidade de que a partir de 1º de janeiro, em Uberlândia, a partir dos 60 anos, é isso? Exatamente. O senhor prefeito instituiu um decreto-lei que tem como 1º de janeiro de 2014 a data de início da gratuidade ao transporte público, coletivo, urbano, para pessoas de idade igual ou acima de 60 anos. Isso já era previsto no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso prevê a gratuidade a partir dos 65 anos para todo o Brasil. Só que, a partir dos 60 anos, é necessário que se tenha uma discricionariedade do gestor público municipal. E o senhor prefeito instituiu esta lei. E, neste momento, se está trabalhando a questão da regulamentação da lei. Ou seja, qual será o normativo para que os indivíduos de 60 anos ou mais de idade tenham, sim, o seu direito a já estar, a franquear a sua livre circulação pelo transporte urbano aqui de Uberlândia. Isso nós consideramos uma grande conquista para os idosos da cidade. Agora, outras conquistas também há de vir com o tempo, porque o Conselho Municipal do Idoso realiza uma série de campanhas pedindo que determinados direitos dos nossos idosos sejam respeitados. Sim, na linha ainda dos transportes, nós estamos trabalhando hoje uma campanha de cultura ao respeito às vagas de estacionamento de idosos. Nós sabemos que a lei determina que 5% das vagas de estacionamento disponíveis na cidade sejam destinadas aos idosos. Existe toda uma normativa para que os idosos tenham esse direito assegurado. Muitas vezes eles não sabem.
E muitas vezes eles não utilizam as vagas. E ainda muitas vezes as vagas são utilizadas por não idosos. Então, o Conselho Municipal do Idoso, juntamente com outros atores, como a Unitri e com o apoio do governo municipal, está levando a cabo uma campanha publicitária para que as vagas de estacionamento dos idosos sejam respeitadas na cidade, a partir de uma conscientização do público para o respeito a estas vagas. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje serão idosos amanhã. E o exercício da cultura ao respeito vai garantir às novas gerações que, quando estes jovens que estão aí hoje estiverem idosos, logo à frente, serão também respeitados. Um respeito, como está sendo falado, que ainda precisa muito de conscientização, porque sabemos que muitos classificam esta faixa etária da vida como uma faixa etária vulnerável. E é sobre isso que eu quero tocar no assunto com a professora Geni, porque sabemos que existem muitos casos de violência contra os idosos. Por vezes vimos na mídia ou situações dentro da nossa sociedade em que o idoso foi agredido pelo cuidador ou não foi respeitado pelo atendimento de saúde e coisas dessa natureza. Ainda se existe muitos casos assim, o desrespeito pelo nosso idoso? Existe. Existe porque falta isso que a gente tem comentado. Perdoe. A cultura do respeito ao outro, em especial aquele que já contribuiu muito, que já fez muito, que é a pessoa idosa. Uma das questões também que temos que pensar é a questão dos maus tratos. Aquilo que você vê dói muito, mas aquilo que você não vê dói tanto quanto, mas não dói no outro. Então, são os maltratos emocionais, os maus tratos psicológicos, que é tão doloroso e tão sacrificante para uma pessoa mais... Aliás, para todos, em especial para uma pessoa mais velha que tem essa vulnerabilidade, esses maus tratos, o Conselho Municipal do Idoso tem trabalhado intensamente para poder ver se ameniza essas questões. E a tendência, se não trabalharmos, é aumentar, porque aumenta-se o número de idosos a cada década, aumenta-se, esse contingente é avolumado cada vez mais. Então esse é um cuidado que realmente temos que trabalhar muito. José Flávio, o Conselho Municipal do Idoso hoje tem atendimento para públicos dessa natureza? Sim, o Conselho Municipal ele acolhe as denúncias. O principal, no nosso entendimento, é o não denunciar. A partir do momento que a sociedade tem os canais para poder denunciar, fica mais fácil. Fica mais fácil até mobilizar os atores sociais no sentido de dar encaminhamento e resolutividade aos casos de violência. Como a professora Geni bem definiu, a violência contra o idoso na nossa cidade ainda está muito subnotificada. Por quê? Porque a maioria dos casos de violência ocorrem no seio da família. E o idoso vitimizado, por conta da sua vulnerabilidade, ele se ressente de poder denunciar um familiar. Mas o vizinho pode, o conhecido pode. Alguém, até mesmo idosos institucionalizados, que chegam com sinais de violência, o proprietário ou o responsável tem a obrigatoriedade, que é o Estatuto do Idoso, não recomenda não, manda, a obrigatoriedade de denunciar. Então, quais são os canais? O Conselho Municipal do Idoso tem o telefone 3236-3465 para denúncia, ou então, diretamente na Rua Guaicurus, número 395, denúncia com nome, endereço, situação da denúncia e idade da pessoa vitimizada. A pessoa que faz a denúncia não precisa se identificar. É importante. Outra coisa, tem o Ministério Público de Defesa do Idoso,
tem a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, que também acolhe denúncias, fazem visitas, porque o Conselho Municipal do Idoso não tem assessoria de assistentes sociais para poder estar fazendo isso, mas ele dá encaminhamento e cobra a resolutividade. O que falta, então, é mesmo a conscientização e a iniciativa. Eu queria perguntar para a dona Andina, a gente está chegando no final do nosso Em Pauta de hoje, a senhora já teve alguma situação de violência ou desrespeito na nossa sociedade? Não. Então, que todos sejam assim, né? Que os nossos outros idosos Graças a Deus, sejam agraciados com o respeito de todos, assim como a senhora é, não é verdade? É verdade. Como diz, a família, que eu já disse, é uma família muito unida, né? Então, e fora também nunca tive, não. Tá, ok. Eu quero só pedir também para o José Flávio repetir o contato em que as pessoas podem ligar ou podem ir até lá fazer as denúncias contra essas violências. Isso. A sede do Conselho Municipal do Idoso, de Uberlândia, está até o presente momento, porque vai mudar, né? Mas até o presente momento, na rua Guaicurus, número 395, no bairro Saraiva. E o telefone é o 3236-3465. Tá certo, então. Professora Geni, vamos fazer um último convite para quem quiser participar dessa Semana do Idoso? Então, nós convidamos a todos para participar de 6 a 13 de setembro agora, semana que vem, de segunda a sexta, das 14 às 18, lá no campus da Faculdade de Educação Física. Quem quiser participar tem que se inscrever, basta ir direto nessa data e horário mencionado? O ideal é se inscrever antes para nós nos prepararmos melhor. Mas até o dia também pode ser feita essa inscrição e a gente sugere que seja doado 1 litro de leite longa-vida, que nós também repassaremos para as instituições de longa permanência, os antigos asilos. Tá certo. Dona Andina, a senhora com certeza vai estar lá participando. Eu estou, sim. O que a senhora espera dessa edição desse ano? Olha, eu espero muita coisa boa, se Deus quiser. Tá ok, então. Agradeço pela presença de todos aqui no Em Pauta de hoje. O nosso programa fica por aqui. Agradecemos pela sua presença, muito obrigado e até o nosso próximo programa.